Seja muito bem-vindo ao canal Gramática Prática. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Então, você já sabe, se inscreva no canal, receba as notificações, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso canal Gramática Prática. Ok? Então, não esquece, esse é o canal para você aprender gramática do texto ao conceito. Não esquece disso, tá bom? Podemos começar então? Acompanhe comigo agora aqui na telinha aqui com você. Vamos exterminar as dúvidas que restaram das 5 últimas questões para que você realmente saiba tudo dentro dessas questões. Vamos começar aqui. Bom, na questão de número 6, o que é que nós temos? Temos a frase: o cavalheirismo implica sempre em o homem tratar a mulher como se ela fosse incompetente. Ok? Então, muito simples. Ele está aí exigindo que você faça o reconhecimento de um recurso expressivo, também chamado de figura de linguagem. Preste bem atenção. Muitas expressões na língua portuguesa elas se repetem, tá bom? Às vezes tem uma nomenclatura diferente, mas significam a mesma coisa. Isso é muito importante para você aprender bem. Então, recursos expressivos também são chamados de figuras de linguagem. Elas se dividem em várias, alguns dão mais vazão às figuras sonoras, às figuras de ideia, às figuras de sintaxe, mas estão todas dentro de figuras de linguagem. O que é que ele quer aí? O cavalheirismo implica sempre o homem tratar a mulher como se ela não é, mas é como se ela fosse. Então, aí não resta dúvida que a questão da nossa alternativa é a alternativa C, uma comparação. Aí vem o porquê. Então, vamos fixar algumas ideias sobre esses recursos expressivos que apareceram nesta questão. Primeiro recurso aparece a questão da onomatopeia. O que é isso? Muito simples, você já aprendeu desde o ensino fundamental 1 que a onomatopeia é a imitação ou a tentativa de reproduzir através de fonemas sons da natureza, animais, pessoas, objetos, né? Uma janela que quebra, um vidro que se despedaça, uma conversa infinita, lá nas histórias em quadrinhos, o famoso blá, 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 blá. Então, isso é um recurso expressivo chamado onomatopeia. A segunda ideia que ele passa é a linguagem hiperbólica, que ele coloca lá na alternativa. O que é isso? Ele remete à figura de linguagem chamada hipérbole, que nada mais é do que o exagero, tá bom? Nesse exagero tem aquela história: esperei um século por você, né? Desde chorou um rio de lágrimas, né? Essas expressões bem exageradas que supervalorizam as ideias que estão apresentadas no texto. Então, as onomatopeias, as hipérboles são isso. Comparações, aí é mais fácil, porque é uma figura ligada a certas expressões que aparecem no texto. Por isso que a questão estava muito fácil. É uma figura simples, ela é identificável pelo quê? Pelo uso de expressões como, tal como, parece, é semelhante. Então, essas expressões vão realmente nortear a questão para uma comparação. Pleonasmo é uma redundância, é uma repetição. Alguns pleonasmos eles são usados como recurso expressivo para reforçar aquilo que está sendo dito, né? Mas existem aqueles pleonasmos bem conhecidos de todos nós, que são aqueles de subir para cima, descer para baixo, né? Que são aqueles mais grosseiros, que ficam mais nítido a questão de uma repetição até desnecessária, ok? E o paradoxo, que é uma figura que estabelece uma complementação de ideias diferentes ou contraditórias. Uma coisa muito que você já deve ter escutado desde os tempos do ensino médio é aquele famoso soneto de Camões do amor, né? O amor é fogo que arde sem se ver, né? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Essas ideias são paradoxais. É aquela história de você ter duas questões diferentes, duas ideias diferentes, totalmente diferentes, mas que elas são complementares. Cuidado para você não confundir com a antítese. A antítese, ela tem as ideias contrárias, mas elas não se complementam.
elas são completamente opostas e elas realmente se repelem dentro do texto, tá? Isso você vai ver muito em literatura, na parte principalmente do Gregório de Matos, ele vai usar no Barroco muitas antíteses. Bom, continuando aqui com a nossa resolução de questões, você tem aí a questão de número 7. Não tem sentido, se observarmos como a mulher foi considerada no passado, até hoje pessoas defenderem a ideia de que a mulher não pode puxar uma cadeira. A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir. A forma verbal foi considerada estar na voz passiva. 2. A oração de que a mulher não pode puxar uma cadeira completa o sentido de um elemento nominal. O segmento no passado funciona como uma locução adjetiva. Presta bem atenção. Esta questão, se vocês observaram lá no material que eu passei para vocês, ela está no gabarito oficial como anulada, tá? Um vermelhinho lá. Por quê? Porque eles consideraram como certa apenas a afirmativa 2. Então, o que é que a gente percebe nessa questão de número 7, né? Percebemos algumas coisas bem interessantes, por isso que o gabarito foi anulado, tá bom? Então vamos explicar para você. Lembrando que o gabarito apontado era a letra A, mas aí anularam a questão com razão, como eu já falei para vocês. E o que é que a gente tem nesse período aí? Primeira coisa que a gente tem foi considerada. Porque alguns poderiam ter dúvidas com relação a isso aqui não ser voz passiva, porque não aparece o agente da passiva. O agente da passiva ele foi omisso, mas ele continua sendo uma expressão em voz passiva. Apenas foi omitido o agente da voz passiva. Ok? Então foi por isso que houve essa confusão. O que é que a gente percebe mais? A palavra ideia, ela realmente requer um complemento aí. E o complemento vem em forma dessa oração aí, de que a mulher não pode puxar uma cadeira. Está correto aí a questão também com relação à questão da ideia. E o último, que é no passado, que eles colocam lá como locução adjetiva, que a gente sabe aqui que é um adjunto adverbial de tempo, não é exatamente uma locução adjetiva, certo? Então, aí para você. Ideia de tempo, temporalidade, circunstância, vai apontar sempre para um adjunto adverbial, ok? Questão de número 8. A oração destacada. Em Regina Navarro defende também que o amor romântico é baseado na idealização do outro. Ela é uma oração subordinada. Ainda bem que ela apontou um caminho aí, né? Você não vai precisar escolher entre coordenada e subordinada. Josafá, mas é uma coisa boa? Sim, em termos é uma coisa boa, porque você só vai pegar aí nas subordinadas adverbiais ou subordinadas substantivas. Porém, tem uma questão muito interessante. Ela não pode ser adjetiva restritiva porque ela não vai dar qualidade nenhuma. Geralmente, as adjetivas, elas estão relacionadas. O que, esse quezinho aí, que é muito importante você entender essa função do que, ela vai estar direcionada para um nome e não para um verbo, como é o caso que está aí. Deixa eu te apresentar logo o gabarito, aí que você também já tem, né, claro, e a gente vai poder discutir mais sobre essa questão. É uma substantiva objetiva direta. Por que ela é subordinada, substantiva objetiva direta? Aí vem uma questão muito simples. Eu disse a vocês que a análise a gente começa pelo verbo, não é isso? Então eu tenho o verbo aí defende, ou o verbo defender, está conjugado. O que é que ele indica? Ele vai me indicar principalmente que o sujeito é Regina Navarro e vai também indicar que essa aí é a oração principal, certo? O que é que eu preciso fazer com esse verbo? Verificar a transitividade dele, tá? Ou como algumas gramáticas chamam a predicação, certo? Que tipo de verbo é esse? Aí eu vou para lá, faço a pergunta ao verbo. Defende o quê? Sempre que aparecer essa pergunta, o quê, né? Dentro da pergunta que você faz ao verbo, não aparecer nenhuma preposição, eu estou tratando aí de um verbo transitivo
direto. Então, isso aí é um verbo transitivo direto, que, logicamente, ele vai exigir o complemento de um objeto direto, sem nenhuma preposição. Entenda bem, sem que haja preposição alguma, tá bom? Então, aí o que é que a gente tem? Esse também, professor, o que ele é? Ele é somente uma palavra denotativa, tá? Eu podia até sacá-la e colocar ela na frente do verbo, que não ia fazer diferença. Regina Navarro também defende, ele não ia fazer diferença nenhuma, porque esse também é móvel, tá bom? Ele pode percorrer a frase antes ou depois do verbo sem nenhum problema. Bom, o que é que eu tenho? Eu tenho um que aí. Esse que, o que é que ele vai indicar? Ele está relacionado diretamente ao verbo. Então, o que, esse quezinho aí, que você precisa entender como ele funciona na língua portuguesa, ele é uma conjunção subordinativa. Por quê? Ele está para fazer uma ligação entre o verbo defender e o que vem depois dele. O amor romântico é baseado na idealização do outro. Presta atenção que é muito simples, tá? A oração que está em caixa alta, essa aí grande, ela é uma oração que ela é introduzida pelo quê? Uma conjunção subordinativa, como eu acabei de explicar para você, tá? O verbo da oração principal é transitivo direto. Logicamente, o que vem depois dele, obrigatoriamente tem que ser um complemento de objeto direto. Porém, o que é que a gente nota? Que existe uma expressão aí, é baseado, uma locução verbal, tá? Então, tem um verbo aí. Se tem um verbo, eu não posso chamar de objeto direto. Eu tenho que chamar de quê? De oração, porque todo lugar que tem um verbo conjugado, eu tenho uma oração, tá certo? Então, eu tenho uma oração aí. Bom, se essa oração está no lugar de um objeto direto, matou a charada. Não tem para onde correr. Ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Entende? Então, o que que eu indico a você? Conheça bem as funções sintáticas dos períodos simples, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal. A gente vai ver na sequência também das nossas aulas alguns exemplos disso, algumas dicas para você identificar melhor um, diferenciar do outro, principalmente o adjunto adnominal do complemento nominal. Você vai ver isso também nas próximas aulas, ok? Questão número 9. O termo destacado em descobrir coisas muito interessantes, como que o amor é uma construção social e que em cada época ele se apresenta de uma forma diferente. No contexto, o se ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora, conjunção subordinativa condicional, pronome reflexivo, parte integrante do verbo. Deixa somente eu falar para você uma coisa. O gabarito aqui, que você já tem, é parte integrante do verbo. Por quê? Os verbos pronominais, eles só podem ser conjugados com o se. Então, nesse sentido aí, que apresentar está no sentido de autoapresentação, ele vai ser um verbo pronominal. E o se vai fazer parte dele. É como o verbo queixar-se. Entendeu também? Ele vai falar de uma relação pronominal, de que eu, obrigatoriamente, para me queixar, né, eu tenho que conjugar esse verbo com o pronome. Então, o pronome faz parte do verbo. Porém, alguns verbos, eles podem ser conjugados com pronome e podem não ser conjugados com pronome. Aí você vai ter que dar uma olhadinha especificadamente cada verbo desse. Mas nesse caso aí, por que ele não é pronome reflexivo, professor? Qual é a diferença entre ele e parte integrante e pronome reflexivo? É porque muitas vezes o pronome reflexivo ele se refere a uma ação que o sujeito ele executa sobre si mesmo, tá? E esse verbo pode não ser pronominal. Então, eu vou fazer com que esse verbo, por exemplo, o verbo amar, ou o verbo abraçar. Eu abracei fulano, tá? E eu posso colocar aí um pronome para ele, para tornar a voz reflexiva. Eu e fulano abraçamos-nos, tá certo? Então, eu posso conjugar como se fosse uma ação recíproca, de que eu estivesse fazendo sobre mim mesmo, tá bom? Então, essa é a ideia do verbo que faz parte. A questão de número 10 e última.
De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, leia as afirmações sobre as formas verbais destacadas em esse tipo de amor prega coisas mentirosas, como de que não existe desejo por mais ninguém, de que os amados vão se completar e nada mais vai faltar, que um terá todas as suas necessidades completadas pelo outro. Aí ele vai trazer as afirmações sobre este período. Primeira afirmação que ele vai apresentar. As 3 formas verbais correspondem ao núcleo do predicado das orações a que pertencem. As 3 formas destacadas indicam basicamente o estado das coisas. E 3, o primeiro verbo é significativo e necessita de complemento. Só o primeiro que ele está dizendo, tá bom? Então, vamos lá. O gabarito que eu passei para vocês, 1 em 3. Então, o que é que você vai ter? Exatamente aqui, 1 e 3, o primeiro verbo é significativo e as 3 formas verbais correspondem ao núcleo do predicado. Por que a afirmação 2 está errada? Presta bem atenção. Vamos justificar aqui porque a afirmativa 2 está errada. Todos esses verbos aí que estão em destaque, prega, o verbo pregar, existe, conjugado, o verbo existir, terá, conjugado, o verbo ter, eles são nocionais. Os verbos na língua portuguesa se dividem em nocionais e não nocionais, tá certo? Os verbos significativos, algumas gramáticas chamam, e os verbos de estado, que não apresentam uma significação própria, tá certo? O que acontece com os verbos nocionais? Eles vão indicar o quê? Ação, atividade mental, fenômeno natural, desejo, acontecimento, eles são todos nocionais. Se você for pregar, pregar o quê? Pregar alguma coisa. Então, eu estou falando, estou executando um discurso. Existe da própria existência, né? Está ali, ele pode ser visualizado. E terá, que é uma ideia de posse, né? Eu vou ter, então, para ter, eu preciso exercer uma posse sobre aquilo ali. Por isso que a afirmativa 2 está errada. Por quê? Porque as 3 não indicam o estado das coisas. Os verbos que vão indicar estado das coisas são os verbos não nocionais. Os verbos que vão indicar estado, que as coisas funcionam. Eles são não nocionais. Eles também são descritos na língua portuguesa, na gramática, como verbos de ligação. Os 2 principais, o verbo ser e o verbo estar. São os 2 que mais apresentam esse aspecto de ligação. Existem outros, aqueles verbos que indicam estado. E ainda existe até uma ideia de verbos de ação empregados como de ligação, como, por exemplo, o verbo andar. Né? Quando eu digo assim, o aluno anda triste, não significa que ele está andando exatamente, executando a ação, mas que o estado dele emocional é de tristeza, certo? Bom, é isso que eu tenho para você hoje. Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, tá? E se você não tirou, deixa um recadinho aqui para mim, coloca aí um comentário, apresente a sua dúvida e com toda certeza eu vou tirar a sua dúvida explicando da melhor forma possível. Continue comigo aqui no canal Gramática Prática, que você sabe, aqui você vai aprender diretamente do texto ao conceito. Eu aguardo você no próximo vídeo.